esqueci aqui que está sendo gravada. Pronto, estou sendo gravada. E aí eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Que função modular. Esse arquivo, pessoal, encontra no Positivo On, tá? E no Google Sala de Aula. É o arquivo dessa semana aí. Eu até coloquei mais algumas coisas agora de manhã, mas esse arquivo está lá no Google Sala de Aula e no Positivo On. Depois da aula também posso compartilhar lá no grupo com vocês. Só me deem um ok aí se vocês estão enxergando o módulo de um número real. Sim. Então, assim, hoje, deixa eu pôr a nossa data aqui, hoje é 24 de novembro de 2020. Novembro de 2020, tá? Então, nós vamos hoje, tá? Iniciar o capítulo que começa lá na página 57, que tem o seguinte título, função modular, né? E virando na página 58, quem tá com a apostila aí, ele fala assim, ó, qual seria o objetivo desse capítulo? Após o término desse capítulo, o que a gente tem que saber, tá? Espera só um pouquinho, gente, que tem gente chamando aqui, pediu para entrar. O Guilherme, minutinho. Pronto, entrou. Bom dia, Guilherme. Seguinte, então ele fala assim, ó, que o objetivo desse capítulo é importante que, após o estudo dessa unidade, você seja capaz de reconhecer uma função modular. Então, eu vou comentar o que é uma função modular, o que diz que ela é modular. Então, a gente vai ter que ser capaz de reconhecer, expressa pela sua lei de formação. Então, quando eu dei para vocês o f de x, papapá, eu sei que é uma função modular por algumas características. Eu vou mostrar elas para vocês. De interpretar e de construir representações gráficas relativas a essas funções. Então, além de saber identificar uma função modular, eu ainda tenho que construir os gráficos delas. Lembrando que a gente vai focar aqui é do primeiro grau e a do segundo grau, que é a sugestão aí da apostila, tá? E aí ele continua, resolver equações modulares e usar essas ideias para resolver problemas. Então, uma habilidade desenvolvida aqui nesse capítulo é resolver equações modulares. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou explicar o que é o módulo de um número real, como é que eu sei que eu estou falando de um módulo de um número real, e depois nós vamos entrar em equações modulares, tá? As funções, provavelmente, a gente vai ver a do primeiro grau hoje, e a do segundo grau vai ficar para quinta-feira, tá? Então, vamos lá. O que é o módulo de um número real, tá? O módulo, gente, deixa eu só clicar aqui em desenhar, ele é representado, ele é utilizado quando a gente coloca assim, ó, duas barrinhas. Então, eu coloco uma barrinha aqui, vamos supor que eu coloco o número 6 e outra barrinha aqui. O que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando o módulo do número 6, tá? E o módulo de um número é a distância que a gente tem dele até o zero, tá? Então, caso, né, nós fizéssemos uma reta real aqui, né, marcássemos o número 0 e o número 6, o que é o módulo de 6? É essa distância que a gente tem aqui. E a distância, nunca existe distância negativa. Então, o módulo de 6 é o próprio 6, tá? Não existe distância negativa. Ah, eu vou me deslocar daqui até o Rio de Janeiro. Que distância que eu vou percorrer? Essa distância sempre é positiva, tá? E aí, a gente pode falar outro exemplo. Por exemplo, o módulo de menos 6. Então, o módulo é representado por essas duas barrinhas, né? O que seria o módulo de menos 6? É a distância que tem do zero até o menos 6 aqui na reta real. Essa distância aqui, ela é 6. Não existe distância negativa, né? E pegando só mais um exemplo aqui, vamos supor que nós tínhamos aqui um módulo de 4. Então, o módulo, ele é representado por essas duas barrinhas, né? O que é o módulo de 4? É a distância do zero até o 4, né? É essa distância aqui. Não existe distância negativa, ela vale 4. Vamos pensar no módulo de menos 4.
Então, o módulo de menos 4 é a distância que tem do zero até o menos 4. Essa distância aqui é 4. Não existe distância negativa. Então, na prática, né, no nosso dia a dia, o módulo de um número, seja ele positivo ou seja ele negativo, sempre será positivo. Por que que ele sempre será positivo? Porque a distância de um número até zero, a distância sempre é positiva. Tudo bem até aqui, gente? Alô, alô, tudo bem? Sim. Então, tá bom, obrigada. Bem, entendemos o que é o módulo. Então, agora nós vamos para as equações modulares, tá? Então, equação, né? A gente já viu bastante equação lá no ensino fundamental, né? Na equação, o x ele é uma incógnita. O que é ser uma incógnita? Ele tem um valor pré-determinado e eu consigo calcular esse valor. Então, eu vou pegar um número qualquer aqui. Por exemplo, eu tenho uma equação assim, ó. X mais 5 é igual a 7. Espera aí que tem aluno que acordou agora, deixa eu autorizar aqui a entrada, às vezes também caiu da... Minutinho, deixa eu autorizar aqui a entrada, foi. Então, o que é uma equação? Então, por exemplo, na equação, o x, ele é uma incógnita, ele é um valor que está tipo escondido. Então, por exemplo, a gente tem lá, x mais 5 é igual a 7, né? Então, uma coisa somada com 5 dá 7. Como é que eu resolvo essa equação do primeiro grau? Geralmente, eu isolo o x, né? E a operação oposta aqui, que era o mais 5, vai para lá com o oposto, que é menos 5. E aí, 7 menos 5 dá 2. Então, na equação, o x ele é um valor pré-existente, né? Ele é uma incógnita, alguma coisa que foi tampada ali e a gente consegue descobrir. E a gente tem sempre até como conferir, porque 2 mais 5 dá 7, né? Então, tá certinho aí, o x é uma incógnita. Nas equações modulares, o que é que muda aqui, né? Eu vou andar aqui um pouquinho minha tela, né? O que que muda na equação modular? A equação modular, o que está aqui dentro do meu módulo, ele pode ser um valor positivo ou ele pode ser um valor negativo. Então, nas equações modulares, eu não tenho só um único valor para o x, apesar dele ser uma incógnita, né? Eu vou ter sempre duas possibilidades. E aí, como é que funciona isso? Então, eu venho assim, olha, x mais 3, ele pode ser igual a 5. Então, o que está aqui dentro pode dar 5, é uma opção. Ou o x mais 3 pode dar igual a menos 5. Então, nas equações modulares, o x sempre terá duas possibilidades. O que está aqui dentro do meu módulo pode ser positivo, porque aí o módulo de 5 é 5, e o que está aqui dentro do meu módulo também poderá ser negativo, porque aí o módulo de menos 5 é 5 também, tá? Como é que resolve isso? Como vocês já estão acostumados, são duas equaçõezinhas do Isso aí primeiro não seria grau. possível. Fala, Guilherme, bom dia. Como assim não Bom seria dia. possível? Não teria como ser menos. Se é Em- 5 positivo, não existe um número que... Ah, não. Não existe. Ó, vamos lá. Hum, Que está dentro do módulo, Guilherme, pode dar menos 5. Porque quando eu estou descobrindo o valor de pois o x, cálculo, o resultado, tem um resultado ali, que já define como ele vai ser. isso já está definido, isso. Mas o que, que eu estou querendo saber? Calcule as seguintes equações modulares. Eu quero saber qual que é o valor desse x aqui. Então, nas modulares, ele sempre tem duas soluções. E essa segunda solução aí é negativa, não tem como ele ser negativo, pois o resultado está errado. Então, vamos lá, vamos testar. Vamos lá, Guilherme. Olha só, aqui a primeira possibilidade ele sendo positivo. Essa você tudo bem, não discorda, né? Então, eu faria assim, ó, x é igual a 5. Qual é o oposto do mais 3? Menos 3. O x seria igual a 2, tá? Tudo bem essa, Guilherme? X igual a 2? Hum, Aí eu vou conferir o resultado, certo? Não tô fazendo a outra conta ainda. Se o x vale 2, quanto que é 2 mais 3?
Sim. Sim. E qual que é o módulo de 5? Qual que é o módulo de 5? O nome da matéria que a gente está aprendendo é módulo, que é esses dois tracinhos aqui. Qual que é o módulo de 5? 5? 5. Sim. Então, fechou. Então, o x pode ser 2, é uma possibilidade, certo? Agora, a que está deixando você cabreira é essa daqui. Então, vou fazer aqui do lado, ó. Então, eu faço assim, ó. X é igual a menos 5. O oposto do menos 3, ou do mais 3, é menos 3. Devo 5 e devo 3, eu estou devendo 8. Então, o nosso x aqui, ele também pode ser menos 8. Quer ver como que aconteceria isso? Eu vou conferir aqui o meu resultado, ó. Eu tenho x mais 3. No lugar do x, eu vou substituir por menos 8. Então, vai ficar menos 8 mais 3. Estou devendo 8 e tenho 3 para pagar. Quanto sobra? Menos 5. Menos 5. Muito bem, Guilherme. E qual que é o módulo de menos 5? 5. 5 positivo. Olha só, também satisfaz a condição. Certo? Tá? Por que que acontece isso? Porque a resposta está entre módulos. Certo? Sim. Sim? Então, tá bom. Eu vou só apagar essa justificativa aqui. É claro que está sendo gravado, depois se quiser voltar. Só para a gente ter o espacinho aqui para o outro lado. Então, olha só. Com isso, galera, a gente encontrou a solução. Nas equações modulares, como eu disse para vocês, é diferente da do primeiro grau, porque na do primeiro grau você tem ali o x valendo uma coisa só. Então, aqui, ó, a minha solução será menos 8 e 2. Você tem duas possibilidades para o x, tá? Ele pode valer 2 e ele pode valer menos 8. Certo? Certo, turminha? Alô, alô, bom dia a todos. Então, tá bom. Agora vamos para o próximo, ó, letra B. X menos 6 igual a 2. Então, vamos lá. Quero resolver essa equação modular. Equação modular, matéria da prova, tá? X menos 6 pode ser igual a 2, ou x menos 6 pode ser igual a menos 2. Então, nas equações modulares, eu tenho duas possibilidades. A primeira é ser igual a 2 e a segunda é ser igual a menos 2. Lembrando que a gente está achando o valor do que está aqui dentro do meu módulo. Então, eu venho lá. X é igual a 2. O oposto do menos 6 é mais 6. X é igual 2 mais 6 dá 8. Então, o meu x aqui, ó, vale 8. Desse outro lado, x é igual a menos 2, o oposto do menos 6, mais 6. Devo 2 e tenho 6 para pagar. Vou lá e pago e me sobra 4, né? Estou devendo 2, tenho 6, né? Vou lá e pago, sobra 4. Então, nessa segunda equação modular aqui, a minha solução, os valores de x é 4 e 8. São os possíveis valores. Espera só um pouquinho que tem gente pedindo para entrar. Só vou autorizar aqui. Tudo bem até aqui, galera? Nesse A e B? Pra mim tá bom. Ótimo, Guilherme, obrigada, viu? Então, olha só, a letra A e B estão prontas, né? Eu vou deslocar um pouquinho a minha lousa aqui para a gente chegar na letra C, tá? Tranquilo, Peraí, gente. pode repetir de novo, rapidinho. Só pra Posso? voltar. Claro que posso, Guilherme, sem problema nenhum. Espera só um minutinho. Equações modulares. O que é importante, né, entender? Sempre que você tem essas duas possibilidades, porque você não vai chegar ali na hora da prova e falar, meu Deus, o x agora tem duas respostas. Então, nas equações modulares, ele pode ter mais. Peraí, acabei de falar uma coisa. Por que
Pode falar, Você Guilherme. não pode colocar, por exemplo, no primeiro negócio como 6 menos 4. Quer dizer, menos 4 mais 6. Então, porque a equação é x menos 6, certo? Hum. Então, se é x menos 6, quais são os valores que x podem assumir? 1 é 8. Quanto que é 8 menos 6? 2. 2. E aí o módulo de 2 é 2. Fechou? Agora, olha essa é um pouquinho mais complicada. Quanto que é 4 menos 6? Porque o outro valor de x é 4. Quanto que é 4 menos 6? Eu tenho R$ 4, estou devendo 6. O quê? Vamos lá, Guilherme. Tenho R$ 4, estou devendo 6. Certo? Tenho 4, estou devendo 6. Vou lá e pago. Uhum. Sobra quanto? Menos 2. Menos 2. Muito bem. E módulo de menos 2 é, ó, qual que é o módulo de... Módulo de menos 2. Tá. O módulo de menos 2 é 2. É 2, tá vendo? Então, são esses dois possíveis valores de Só que x. ali Um tem que vale x4 4. e x8. Oi? Só que ali é x4 e x8. X4 e x8, porque a gente não está falando o valor do módulo, a gente está falando do valor desse x aqui, ó. Deixa eu pegar ele. Ah tá, se for 8 menos 6 vai dar 2. Se for menos Isso. 4. Se for 4 menos 6, vai dar menos 2. E aí, o módulo de menos 2 é 2. E se for 4 menos 6 vai dar 2. Isso, ó. Se for 4 menos 6, ó o que você está falando aí. Fica assim. Aí fica módulo de menos 2 e o módulo de menos 2 é 2. Entendi. Entendeu? Então tá bom. Então vamos dar sequência aqui no exercício. Agora eu vou deslocar de novo um pouquinho minha lousa, né? E vamos lá, vamos fazer a letra C. Letra C é uma equação modular também, né? Então eu tenho lá, ó, x menos 1 é igual a 3, é uma possibilidade, ou x menos 1 é igual a menos 3, tá? Então, x menos 1 é igual a 3, ou x menos 1 é igual a menos 3. Vamos resolver, tá? X é igual a 3, o oposto do menos 1 é mais 1. E 3 mais 1 dá 4. Então, uma possibilidade aqui, ó, é o x valer 4. A outra, x é igual a menos 3, o oposto do menos 1 é mais 1. Devo 3 e tenho 1 para pagar, estou devendo 2. Então, outra possibilidade é o meu x valer menos 2. A minha solução aqui fica menos 2 e 4. Tudo bem até aqui? Uhum. Certo? Espera só um pouquinho que tem mais gente entrando aqui. Um minutinho, pronto, já autorizei a entrada. Aí, galera, nós vamos fechar agora as equações modulares com a letra D, né? O que, que vai acontecer na letra D? Ó, 3x mais 6 é igual a 21, ou 3x mais 6 é igual a menos 21. Então, ou ele é positivo, ou ele é negativo. Resolver a equação primeiro grau, tranquilo. Olha só, 3x é igual a 21 reais. O oposto do mais 6 é menos 6. 3x é igual a 21 menos 6, vai dar 15. Olha só, nesse caso a gente tem um 3 que está multiplicando, esse 3 tem que passar dividindo. E 15 dividido por 3 dá 5. Então, uma possibilidade aqui é o x valer 5, tá? Vai ficaria 3 vezes 5 daria 15, 15 mais 6, 21, e o módulo de 21 é 21. Agora eu vou fazer do outro lado, quando é negativo. Então vai ficar assim, ó. 3x é igual a menos 21.
o oposto do mais 6, menos 6. Devo 21 e devo 6. Cuidado que muitos alunos erram essa continha, tá? Quando eu estou devendo, eu estou devendo no Itaú e estou devendo no Santander, eu estou devendo 27 no total, tá? Dívida e dívida mantém a dívida. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar menos 27 dividido por 3. Menos que divide mais dá menos, e 27 dividido por 3 dá 9. Certo? Tudo bem, galera? Alô, alô? Uhum. Muito obrigada. Vamos lá. Minha solução, então, é menos 9 e 5, tá? Então, isso é equação modular, tá? Quem assistiu o vídeo da semana aí, a primeira parte do vídeo, que eu tô falando sobre módulo, nós fizemos equações modulares. E essa matéria, inclusive, será a matéria de prova, tá? Tudo bem aqui nas equações modulares? Alô, alô, galera? Tudo bem, turma? Posso andar aqui? Aí, galera, o que acontece? Depois das equações modulares, né, lá no início, quando eu falei sobre os objetivos desse capítulo, um dos objetivos é reconhecer uma função modular. Então, agora não é mais equação já ficou para lá. Equação, o x, ele é fixo, ele é incógnita, tá? Então, agora mudou para função. Então, reconhecer, né, como é que é uma equação, uma função modular, e depois construir representações gráficas. Então, isso é uma habilidade cobrada, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre função modular, parte 1, fiz o parte 1 e o parte 2. Parte 1 nós vamos focar na aula de hoje, que é quando a gente fala de uma equação, de uma função modular do primeiro grau, tá? Então, elas estão aqui e a gente vai esboçar alguns gráficos e depois eu vou comentar aí com vocês outros, tá? E depois da gente aprender, né, a construir o gráfico, a gente tem que sempre saber, né, o que é uma função modular. Então, vamos lá. Na função modular, o x não é mais incógnita. O x é o que a gente chama de variável. Ele vai mudando conforme a nossa necessidade. A gente vai atribuindo valores para ele, tá? E aí, eu pus um gráficozinho aqui para me ajudar, né? Aqui é o eixo x, a linha horizontal, linha vertical é o eixo y, só para me ajudar para construir e não ficar tão torto, tá? E aí eu peço aqui para vocês no exercício 2, olha só, construa o esboço do gráfico das seguintes funções. Eu sempre chamo de esboço, né, porque a gente não está usando uma computação gráfica, a gente está usando aí caneta, lápis, e o gráfico não sai perfeito, então por isso que é um esboço, né? E aí na letra A, eu peço assim, ó, y igual a módulo de x. Então, essa daqui, ó, está sendo a minha primeira função modular. Então, y igual a módulo de x, tá? Então, y igual a módulo de x. Como eu disse para vocês, na função, o x, ele não é incógnita, ele é variável, tá? Ele é variável, ele muda conforme a necessidade. Então, o que a apostila fez, né? E eu também já comentei lá no vídeo com vocês. Ela foi atribuindo valores para o x, tá? Isso ela fez lá na página 62, eu fiz o vídeo para vocês explicando. Ela foi atribuindo valores. Professora, eu posso atribuir o valor que eu quiser? Pode atribuir o valor que eu quiser. Quando a gente fala de função, o x, ele é variável e aí ele pode ser qualquer valor, tá? Qualquer valor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou sugerir alguns valores para o x. Também, se vocês quiserem sugerir, fiquem à vontade, tá? Eu vou falar x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Acho que já com esse a gente consegue construir o gráfico. Pro, e se eu quisesse colocar menos 3 e mais 3?
Menos 5 e mais 5. Tem problema? Não, tá? Como eu disse, o x é variável, pode ser qualquer valor, tá? E aí a gente vai começar a pensar, né? Colocando no lugar do x esses valores, tá? Vamos ver o que acontece. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Y é igual a módulo de x. Y é igual a módulo de 2. Então, o primeiro valor aqui, ó, no lugar do x, eu substituí por 2. Qual que é o módulo de 2, galera? 2. 2, tudo bem. Então, eu já tenho um primeiro pontinho aqui, ó. Quando o x vale 2, o y também vale 2, ó. Já marquei ele lá no gráfico, tá? Agora, no lugar do x, eu vou colocar 1, tá? Vou seguir a sequência aqui, ó. No lugar do x, eu vou colocar 1. Qual que é o módulo de 1? 1. 1, muito bem, né? E o Então, olha módulo só. de 0? É 0, Guilherme. Só para ter certeza. É porque é distância, né? Então, qual que é a distância do 0 para o próprio 0? É 0. Interessante a sua dúvida aí. Olha só. Então, agora eu já montei 2 pontinhos. Quando x vale 2, o y vale 2. Quando x vale 1, o y também vale 1, né? E vamos para o próximo, que até o Guilherme já deu um spoiler aí, deu uma adiantada, né? Agora, o próximo valor é quando x vale 0. E aí, qual que é o módulo de 0? 0. 0, muito bem, né? Então tá aqui, ó, 0, né? 0. Agora eu vou começar a colocar os valores negativos. Olha o que vai acontecer quando eu coloco os valores negativos. Quando o x vale menos 1, quando o x vale menos 1, qual é o módulo de menos 1? Qual é o módulo? Pode falar. 1. 1, muito bem. Então, olha só. Quando o x vale menos 1, o y vale 1. Tá aqui, ó, né? E por fim, a gente vai colocar agora no lugar do x o menos 2. Qual que é o módulo do menos 2? 2. 2, muito bem. Então, olha só, quando o x vale menos 2, o y vale 2. Então, olha que interessante esse gráfico. Esse gráfico fica igual a letra V. Ele vem aqui, ó. Quando chega aqui, ele vai para lá. Então, esse daqui é o gráfico da função modular, tá? É igual um V aqui, ó. Tá? O V de Vitória. Tudo bem até aqui, gente? Uhum. Então, tá bom. No vídeo que eu fiz, tá? No vídeo que eu fiz, eu comentei sobre esse gráfico aqui, ó. Do mais 3 e do menos 3. Só que lá no vídeo que eu fiz para vocês, eu fiz com mais 2 e com menos 2, tá? Então, eu fiz com mais 2 e com menos 2. O que, que a apostila diz para gente, tá? Se a gente somar mais 3, que lá no caso eu fiz do mais 2, é como se a gente deslocasse ele, né, para a minha, não sei nem como falar para vocês, para a minha esquerda, vamos pensar assim, né? Eu deslocaria ele para a esquerda, né, mais 3, né? E se caso for negativo, eu desloco ele para a direita. Estou pensando em mim, tá? Então, se for mais 3, eu desloco ele para a esquerda. E se for menos 3, eu desloco ele para a direita, tá? O que, que é esse deslocar que eu estou falando? É andar com a letrinha V, tá? Então, eu vou trocar a cor aqui, só para a gente não confundir. Vou fazer na cor verde, ó, um verde bem forte aqui. Vou fazer esse gráfico. Y igual a x mais 3. X mais 3 é deslocar ele 3 casas para a esquerda, tá? Então, o Vzinho tá aqui. Eu vou deslocar ele 3 casas para a esquerda. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. Deixa eu só pegar minha caneta aqui, ó. E aí, eu vou fazer o V de Vitória aqui, ó. Yeah.
Então, essa que eu fiz na cor verde é a minha função, tá? X mais 3. Então, eu desloquei ela para a esquerda. Tudo bem até aqui, gente? Vamos ver se o pessoal tem dúvidas aí. Alô, alô? Tudo bem, gente? Sim. Então, tá bom. Agora, eu vou trocar de novo a minha cor, vou fazer um azul bem forte aqui, tá? Agora, eu vou fazer esse gráfico aqui, ó, que é x menos 3. X menos 3 é deslocar ele para a direita 3 casas. Então, ele está aqui no zero, ó. 1, 2, 3. Eu vou deslocar ele 3 casas aqui, ó. E aí, eu faço o meu Vzinho, tá? Esse que eu fiz de azul escuro é o meu x menos 3, tá? Quem não assistiu o vídeo, eu fiz a mesma coisa, só que ora para o mais 2 e ora para o menos 2. Então, para o mais 2, deslocou para a esquerda 2 casas, e para o menos 2, deslocou para a direita 2 casas. Tudo bem até aqui, gente? Alô, alô? Então, tá bom. Eu só vou colocar, tipo, um resuminho aqui, né? Só para vocês saberem. Então, se for positivo, tá? Nós vamos deslocar para a esquerda, tá? Se for positivo, nós vamos deslocar para a esquerda. E se for negativo, tá? Nós vamos deslocar para a direita, tá? Se for negativo, nós vamos deslocar para a direita. E para a gente finalizar essa parte da aula de hoje, tem a letra D e tem a letra E, tá? Na letra D, a gente tem x mais 5. X mais 5. Ele é positivo. Eu vou deslocar ele para a direita ou para a esquerda? Alô, alô, turminha? Eu não entendi direito porque é pra esquerda, mas é pra esquerda. É que, assim, Guilherme, é o oposto do que está acontecendo. Então, se está positivo, né, nós estamos indo para a esquerda. E se está negativo, eles estão indo para a direita, tá? Depois, na aula de quinta, existe um programinha que é chamado Grafimate. E eu vou mostrar para vocês essas construções utilizando aí esse Grafimate, tá? Fique tranquilo. Certo? Bem, vamos lá. Eu vou fazer na cor rosa, tá? O x mais 5. Como o Guilherme disse para mim, eu vou deslocar para a esquerda. Então, eu vou deslocar do vermelhinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar aqui no menos 5. E aí, eu vou fazer o meu V aqui, tá? Lembrando que esse cor-de-rosa aqui é o y módulo de x mais 5, ok? Então, esse rosinha aí, eu desloquei para a esquerda. E para a gente finalizar, né? Deixa eu ver uma cor aqui, um amarelo. Boa, achei um amarelo. O x, o módulo de x menos 5. Menos 5, eu vou deslocar para a esquerda ou para a direita? Se é menos 5, vai pra direitinho. Direita, muito obrigada, Guilherme, muito obrigada. Então, eu estou baseada no meu vermelho, tá? E aí eu vou deslocar 5 casas para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Tá aqui. E aí eu faço o meu V aqui de Vitória, tá? Esse que eu fiz na cor amarelo é o Y módulo de x menos 5. Tudo bem até aqui, galera? Uhum. Bem, só para a gente finalizar, no vídeo, tá? E por que a seta tem que ser desse jeito, professora? Ó, Guilherme,
pensa assim na prática. Se o x vale 5, lá do amarelinho, vamos pegar um aqui para a gente pensar, tá? Vamos pensar no amarelinho, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deslocar um pouquinho a minha lousa, eu vou pensar no amarelinho. Deixa eu dar uns enters aqui, que essa daqui é para quinta-feira, para nossa aula. Aí, fechou. Então, lembra que eu coloquei, ó, y é igual a x menos 5. Lembra que eu coloquei no outro, no lugar do x, eu coloquei 2, depois no lugar do x eu coloquei 1, depois no lugar do x eu coloquei 0, depois no lugar do x eu coloquei menos 1, e depois no lugar do x eu coloquei menos 2? Eu vou fazer a mesma coisa para esse que é o amarelinho, tá? Então, vamos começar primeiro com 2. Olha só, quando o x vale 2, vai ficar assim, ó, 2 menos 5, certo? Eu tenho R$ 2 e estou devendo 5, Guilherme. Quanto que sobra se eu for... Menos 3, muito bem. E qual que é o módulo de menos 3? 3. 3, muito bem. Agora, eu vou fazer, no lugar do x, eu vou colocar 1. 1 menos 5 vai ficar. Tenho 1 e devo 5, dá quanto? Guilherme? Alô, alô? 4. Menos 4. Menos 4. E qual que é o módulo de menos 4? 4. 4. Muito bem. Opa, 4. Agora, no lugar do x, eu vou colocar o 0. Vai ficar 0 menos 5. Não tenho nada e estou devendo 5. Devo 5? É isso? É. E qual que é o módulo de menos 5? 5. Agora já tem alguns valores, só para a gente poder enxergar isso lá no gráfico, tá? Eu poderia continuar, mas só para a gente enxergar lá no gráfico, ó. Quando, né, eu coloquei no lugar do x 2, o y ficou valendo 3, tá? E aonde que estaria isso aqui no gráfico? Quando eu coloquei no lugar do x 2, o y ficou valendo 3. Óbvio, né, que a professora não fez tão perfeito. Então, deixa eu pegar uma borracha aqui e trazer ele bem perfeitinho aqui para a gente não fazer ele bem certinho, ó. Aonde que estaria aquele ponto que eu te falei, Guilherme? Ó, quando o x foi 2, o y foi 3. Estaria aqui, ó, esse pontinho. Quando o x foi 1, o y foi 4. Estaria aqui esse pontinho, que eu estou fazendo na cor vermelha. Quando o x foi 0, o y foi 5. Ó, estaria aqui esse pontinho. Então, em vez de ficar fazendo isso, que dá um super trabalho, a gente só desloca o nosso gráfico. Certo? Certo. Se você quiser continuar, você pode continuar. Ó. Poderia colocar 3, aí você sabe que vai dar 2. Poderia colocar 4, aí você sabe que vai dar 1. Poderia colocar 5, que aí vai dar 0. E assim sucessivamente. Tudo bem? Uhum. Então, tá bom. Só para a gente fechar o assunto, quem não assistiu, tá? O gráfico de função modular, a parte 1, tá? Esse que eu expliquei hoje, que vai para a direita e vai para a esquerda, é o parte 1. Eu fiz também lá no vídeo um que sobe e desce. Aqui na aula eu não coloquei, porque eu sabia que não ia dar tempo, mas lá no vídeo eu fiz um que sobe e desce. Então, aí eu sugiro que os alunos que não assistiram, assistam, né? Porque aí na próxima aula eu posso mostrar para vocês esse sobe e desce aí, usando esse aplicativo que chama Grafimate. Baixa gratuitamente e você consegue ver esses gráficos utilizando esse aplicativo, tá? E para a aula de quinta-feira, nós vamos falar sobre os gráficos das funções, mas as funções que são do segundo grau. Aí a do segundo grau não tem só como deslocar, ela dá um pouquinho mais de trabalho. A gente tem que calcular os zeros da função, depois o vértice da parábola, depois a intersecção com o eixo y, e depois fazer tipo uma coisa que a gente chama de espelhamento, tá? Mas isso vai ficar para quinta-feira. Certo, turminha?
Uhum. Então, tá bom. Deixa eu só voltar aqui, parar de compartilhar a tela com vocês, parar minha gravação.